bom com vocês? Hoje a gente vai começar mais uma aula, aula 12 da frente 3, aula 12, parte 2 da frente 3B. Parte 2 porque eu dividi em duas partes porque eu não sou obrigada. Deixa eu respirar, que eu falei aqui agora até sem ar, enfim. Não reparem esse barulho de sacola ao fundo, mas é porque eu não sabia mais o que fazer pro meu gato ficar quieto. Então o que eu fiz? Dei uma sacola pra ele. Eu sei, não é bem o que você daria pra uma pessoa fazer silêncio, quer dizer, pra um gato fazer silêncio, mas é o que fez ele parar de miar, né? Enfim. Gente, aqui na Primeira Guerra Mundial, nós temos um mapa. Isso aqui é o livro de vocês, galera. Eu estou gravando hoje, mostrando o livro de vocês, porque eu descobri que eu consigo fazer isso e isso é incrível. E talvez em algum lugar da tela também tenha a minha imagem, e eu espero muito que ela não esteja no meio, só para constar. Mas enfim, aqui tem um mapa para vocês mostrando quem participou de um lado, quem participou do outro, quem que ficou neutro. E é claro que ao longo da guerra, os países se movem de um lado para o outro dependendo dos seus interesses, né? E claro, se eles são aceitos ou não pelos outros lados, porque não é assim também ficar mudando de lado o tempo inteiro. A parte amarela do mapa é a parte da Tríplice Aliança, que vocês têm ali a Alemanha, a Áustria e a Hungria, e a Itália, que tá ali pintadinha, é porque no início da guerra ela havia feito aliança com a Tríplice Aliança, nossa, aliança com a Tríplice Aliança, e depois ela foi pro lado da Tríplice Entente. E o outro lado que vocês estão vendo aí, que é verdinho, é a Tríplice Entente, composta pela Rússia, a França e a Inglaterra. Vai ter, claro, a Sérvia, a Grécia, a Romênia e tal, se bem que a Grécia ali lutou de dois lados também por um tempo. E o Brasil, os Estados Unidos, vai entrar do lado da Tríplice Entente. E os lados que vocês veem ali como cinzinhas são os países neutros. Mas agora, o país neutro mais corajoso, na minha opinião, é a Suíça, né? Porque ela tá no meio do fogo cruzado e tá ali. Ah, tô nem aí, eu vou ficar neutra mesmo e blá, blá, blá. Gente, só pra constar, a Itália... ela mudou de lado no início da guerra, tá? Já ali, mas ela tinha feito bloco antes com o outro. Então, ela ficou aí como traíra da história. Enfim. E sobre essa guerra, eu falei pra vocês na aula passada as motivações da guerra. O início, o estopim dela, né, com Francisco Ferdinand. E lá na aula 12 de vocês, que eu não sei nem que página que eu tô aqui, mas tudo bem, eu acho que é página 31, né? Vocês possuem algumas imagens. Por quê? Essa guerra ela havia começado com guerra de movimento, como eu falei para vocês, e depois a guerra das trincheiras. O período da guerra das trincheiras é quando eles não conseguem mais avançar no território inimigo. Então, eles escavam ali os buracos e tentam se defender. Aqui tem duas imagens para vocês. E antes que vocês se perguntem, prof, da onde que saem essas imagens? Quem arrisca a sua vida para poder enviar essas imagens? Quem arrisca a sua vida são fotógrafos que preferem ficar perto da morte para conseguir um bom lance. Muitos fotógrafos que foram na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial também conseguiram ótimos lances. Lances assim... ótimas fotografias a deixar eles famosos, né? Entretanto, muitos enlouqueceram porque não conseguiram superar as imagens que eles viram. Se nem os soldados que estavam teoricamente preparados para isso não conseguiram, imagina os fotógrafos, não é mesmo? Mas enfim, aqui tem para vocês uma foto das pessoas nas trincheiras, né? Com aquele olhar desolado de sempre. E tem uns com máscara, porque já estava começando a usar na Primeira Guerra Mundial algumas bombas de gás e tudo mais, né? A Alemanha usou muito. Na Segunda Guerra Mundial também foi ela que começou a utilizar com muita frequência. E isso fazia com que os soldados usassem máscara, aqueles que estavam preparados, né? Enfim, aqui tem para vocês, assim, algumas coisinhas falando sobre as trincheiras, que... as trincheiras eram longas valas cavadas na terra e protegidas por arames farpados e toras de madeira. Também tinha saco de areia e saco com terra, tá? A lama, o frio, os piolhos e a doença infestavam esses buracos mortíferos. Tinham pessoas ali que morriam, na verdade, de doenças e não atacados com uma bala. Deve ter sido realmente muito terrível. Depois aqui tá explicando para vocês, blá blá blá, que alguns países entraram de um lado, depois entraram de outro, depois mudaram de lado. O importante são aqueles países que aparecem no mapa para vocês ali. O resto só entra por conveniência ou por pressão, algo do gênero, tá? Aí nós vamos possuir outras duas coisas muito interessantes que acontecem nessa guerra, que eu vou até mostrar para vocês o nome, porque senão eu vou falar no marlenês. Tá aqui para vocês o Tratado de Brest-Litovsk. É o seguinte, a Rússia vai sair da guerra em 1917 por causa da Revolução Russa que vocês assistiram no ano passado. Assistiram. Vocês estudaram comigo, né? E eu não estava gravando aula, então, enfim. Nossa, eu tô ficando já habituada com esse negócio, gente. Mas, enfim. O Tratado de Brest-Litovsk, que eu não sei se é assim que fala, mas, enfim... é um tratado em que a Rússia fez com a Alemanha para que ela pudesse sair da guerra. Caso contrário, a Alemanha iria continuar
tentando invadir a Rússia. A Rússia teve que abrir mão de alguns territórios, teve que abrir mão de algumas coisas. Porque, gente, se você participa de uma guerra, não é só você falar, ah, cansei, vou pra casa. Não é que nem brincadeira de rua, tá? Pra você sair, você tem que entregar alguma coisa. Bom, além disso tudo, nós vamos ter outra coisa interessante, que é a entrada dos Estados Unidos na guerra. Os Estados Unidos, nós podemos dizer que entrou por dois motivos. O primeiro motivo, na minha opinião, é um pouco mais real. O primeiro motivo é porque os Estados Unidos estava fornecendo armas, arma, comida e remédio. Eu ia falar munição, mas munição vem junto com a arma, então, tipo, não conta. E os Estados Unidos tinham muito medo de não receber. Para quem que ele estava entregando isso? Para a França e para a Inglaterra. Ele ficou pensando, poxa, se a França e a Inglaterra perder essa guerra, como é que eles vão me pagar? Eu preciso ajudar eles a ganharem. Então, um dos motivos pelo qual os Estados Unidos entrou é para poder ajudar esses dois países a ganharem e ele ganhar o dinheiro dele que esses países estavam devendo para ele. E depois ele ainda vai emprestar dinheiro, né? Para que ficam devendo um pouquinho mais para ele. Mas ele entra para poder ajudar esses dois países, tá? Mas esse não é o único motivo. Os Estados Unidos também entregavam muitos produtos aí ao longo do mundo. E ficou muito difícil para eles, porque existiu durante a Primeira Guerra Mundial a Batalha Naval. Que aqui no livro de vocês deve estar escrito aqui em cima, ó, Guerra Naval. Por quê? Vão se usar navios, vão se usar submarinos, vão se usar muitas coisas assim, enfim, de guerra naval. E os Estados Unidos será prejudicado na sua distribuição de produtos por causa da Alemanha, que a Alemanha era um dos principais, mas não o único, mas um dos principais países que ficavam aí monitorando o mar e tentando destruir as pessoas através de submarino e blá blá blá. Mas não era a única, tá, gente? Então lembre-se disso, não era a única. E nem a mais poderosa de todas em todos os sentidos, porque a Inglaterra também era uma rainha do mar bem considerável. Só que a Alemanha estava se despontando nesse período. E a Alemanha acabou atacando um navio norte-americano. Aí pensem comigo, amadinhos. Os norte-americanos, eles já conseguem fazer intriga mesmo quando não fazem nada com eles. E agora imagina quando o navio deles foi afundado. Aí deu escarcel, lelê. A Alemanha falou foi sem querer. E os Estados Unidos falou, foda-se, entrei na guerra, agora eu vou acabar com você e blá blá blá. Aí na época os Estados Unidos tinham o presidente Wilson. Eu não consigo falar esse nome sem rir, mas tudo bem. O presidente Wilson vai autorizar, então, os Estados Unidos a entrarem na guerra e tal. E ele vai mandar suas tropas para a guerra. E é aí que a guerra muda. Ai, prof, você quer dizer que a França e a Inglaterra, enfim, vai ganhar porque os Estados Unidos entrou? E os Estados Unidos vai... Praticamente sim. Mas não pelos Estados Unidos ser quem eles eram. Tá, um pouquinho. Mas também porque os Estados Unidos estavam com seus soldados descansados, e os seus soldados despreocupados, porque não precisavam ficar pensando que as suas esposas estavam correndo perigo, seja lá onde elas estivessem, e por causa disso eles conseguiam lutar muito bem. Nós também teremos outros entreveros nessa guerra aí, ó. Nós vamos ter o quase da gripe espanhola, porque em 1918 começa a gripe espanhola, mas é no finalzinho da guerra. Na verdade, assim, no finalzinho da guerra é quando ela vai estourar, porque eu acho que em 1917 ela já começou matando algumas pessoas. Então, algumas pessoas vão morrer na guerra de gripe espanhola, que vai avassalar o mundo aí até 1920, 1921, por aí, tá? Gente, essa gripe matou aproximadamente 50 milhões de pessoas. É muita gente, né? É muita gente. E o Brasil vai acabar se envolvendo com essa questão da gripe durante a Primeira Guerra Mundial. O Brasil vai participar da guerra de forma tímida ali, no finalzinho de 1917 e tal. O Brasil vai ficar responsável apenas por monitorar uma área no mar e tudo mais. O que o brasileiro vai fazer? Matar golfinhos, exatamente, porque eles vão confundir golfinhos com submarinos. E vão matar golfinhos. E a outra parte da equipe brasileira que foi, vão pegar gripe espanhola e morrer de gripe espanhola. E a terceira parte que foi, quando eles chegarem, onde eles deveriam chegar, anunciaram para ele que a guerra tinha acabado, daí hashtag voltar para casa. Na verdade, quem realmente atuou no Brasil na Primeira Guerra Mundial foram os médicos, enfermeiras, pessoas que foram mais para auxiliar nesse sentido. O Brasil não vai ter uma participação extremamente significativa. Agora, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil arrasa, baby. Mas na primeira é só essas coisinhas. O Brasil vai entrar por causa dos Estados Unidos, tá? Que vai fazer pressão em alguns países aqui da América Latina para poder ajudar. E o Brasil vai servir mais como um interposto, porque o Nordeste brasileiro é um ótimo local estratégico para sair avião e ir, sei lá, para Marrocos, alguma coisa assim, e daí de lá o pau torar, entendeu? Enfim, a guerra vai acabar. Quem vai ganhar vai ser a Tríplice Entente. E o final da guerra, da Primeira Guerra Mundial, pode-se dizer que acabou sendo um início para a Segunda Guerra Mundial.
Porque o fato de não terem resolvido muito bem a Primeira Guerra Mundial gerou nas pessoas algumas contendas que vão fazer com que elas queiram resolver isso na Segunda Guerra. Aqui tem para vocês, em forma de bolinhas, eu adoro isso, quais são as principais consequências. O Tratado de Versalhes, que, gente, olha só, Versalhes. O que aconteceu no passado em 1871? Em 1871, depois da Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha consegue pegar 2 territórios da França, que é Alsácia e Lorena, e para poder assinar esse acordo, a Alemanha assina em Versalhes, que é uma cidade alemã, francesa, aliás, faz uma festa na França e os franceses ainda têm que pagar. Então eles ficaram derrotados, perderam o território e foram humilhados em Versalhes. E o que a França faz no final da Primeira Guerra Mundial? O Tratado de Versalhes, a reviravolta. Pega o território de Alsácia e Lorena novamente e ainda humilha a Alemanha. Eu acho que uma das principais consequências da Primeira Guerra Mundial é que a Alemanha saiu extremamente humilhada e isso vai fazer com que a Alemanha nazista vai tocar o terror em 1939, que é quando começa a Segunda Guerra Mundial. Aí aqui tem pra vocês algumas coisinhas assim, das consequências, tá? O Tratado de Versalhes que a Alemanha foi obrigada a assinar e que humilhou ela demais, olha o que aconteceu com a Alemanha. Proibida de produzir armas, a extinção da força aérea, redução significativa da marinha, a desmilitarização de algumas regiões estratégicas como a do Reno, a divisão das colônias entre as potências, ou seja, a Alemanha vai perder as suas colônias, principalmente suas colônias na África, perda de territórios de fronteira, cessão de um porto que era muito importante para fazer o corredor polonês. O corredor polonês eu vou explicar melhor para vocês na Segunda Guerra Mundial, tá? Mas dependendo do mapa que tiver aqui no livro de vocês, já consigo mostrar para vocês um pouquinho. Na Segunda Guerra Mundial vocês auto-entendem, tá? Perda da Alsácia e Lorena pela França, que obviamente a França iria pegar esse território novamente, e a obrigação de pagar uma dívida de 33 bilhões de dólares como indenização, porque a Alemanha foi acusada como culpada da guerra. Você tem noção que um monte de países queriam um monte de coisa e a Alemanha foi acusada como culpada? Prof, por quê? Tudo bem que a França tinha uma rixa particular contra a Alemanha, mas por que os outros países, quando se reuniram para ver quais seriam os tratados e tudo mais, aceitaram esse tratado? Porque os outros países também tinham rixa contra a Alemanha. Olha só, a Inglaterra queria acabar com o poderio da Alemanha, diminuir consequentemente. Os Estados Unidos estavam com raiva do quanto que a Alemanha atrapalhou ele durante a guerra e ainda por cima afundou o navio ali. Ou seja, a Alemanha ela era o inimigo em comum da galera. Então ela acabou levando na cara, mas depois ela vai revidar de uma forma monstruosa. Além disso, nós vamos ter a divisão, vai ser o surgimento de novos países. Aqui tá pequenininho demais, mas o livro de vocês vai deixar bem claro para vocês, tá? Vocês olham lá no livro que vai ser um pouco mais claro, ó. Aqui vocês estão vendo a Lituânia, a Estônia, a Finlândia, Tchecoslováquia, que eu não consigo falar esse nome sem levar as coisas a sério, tá total. A Iugoslávia, vão ser países que vão surgir do desmembramento da Áustria-Hungria e do Império Turco-Otomano, que também será desmembrado, tá? Talvez esteja falando isso aqui para vocês, mas se não estiver falando, a professora já falou. Quais são os outros tipos de consequências? Para além da Alemanha ter levado muito na cara e para além de ter surgido novos países. E junto com esses novos países vão surgir algumas tretas, mas essas tretas é de outra aula. Bom, morreram aproximadamente 10 milhões de pessoas. É muita gente, levando em consideração que também tinha muita gente morrendo de gripe espanhola, né? Falando nisso, gente, a gripe espanhola, o número dela de mortes é entre 17 milhões e 50 milhões. Professora, por que entre? Porque não existe um consenso, mas menos que 17 não é. E daí se junta com essa questão da morte, que coisa não? Enormes perdas materiais e blá blá blá, porque claro, as cidades, né, são regaçadas, estrupiadas. A inflação vai para a lua de tão alta. Os Estados Unidos vai se transformar o rei da paradinha, uma das maiores potências do mundo e continua sendo. O Japão, ele vai conseguir ascender o poder loucamente. O Japão é doido, né? A Era Meiji ali de 1865, que é quando começou a modernização do Japão, era muito recente. O Japão conseguiu participar da Primeira Guerra Mundial e ainda saiu por cima da carne seca, mas na Segunda Guerra Mundial vai ser diferente, né? Nessa guerra aqui o Japão ficou causando treta, principalmente com a Alemanha ali. Mas enfim. Epidemia chamada gripe espanhola. Aqui tem outro número, gente, ó, 25 milhões de pessoas. Eu falei pra vocês, entre 17 e entre 50. E a vida que segue, né? Nossa, é muita gente, gente. É muita gente. O Brasil será atingido pela gripe espanhola não só porque
alguns soldados tentaram ajudar na Primeira Guerra Mundial, mas também porque muitas pessoas vão fugir da Europa e vir para o Brasil, vir para a América, enfim, para procurar refúgio. E vão trazer junto consigo o quê? A gripe espanhola. As mulheres ganharam força política porque enquanto os homens estavam trabalhando não, lutando, as mulheres começaram a trabalhar. Então, quando acabou a guerra, elas queriam ter aí uma forcinha política que elas não tinham antes e uma representação, né? E vão começar a lutar por direitos aí. Foi criada a Liga das Nações, que era como se fosse a ONU, mas que não deu certo. O presidente Wilson, ele criou, se eu não me engano, são os 14 pontos de Wilson. Eu sempre esqueço se foi 14 ou se foi 12 pontos, mas ele criou aí alguns pontos do que ele acha que deveria ter para que não ocorresse outra guerra mundial. E eles fizeram uma reunião e resolveram criar então a Liga das Nações para tentar evitar guerras e para trazer a paz mundial. Mas não deu certo, né, galera? Tanto que pouco tempo depois vai estourar a Segunda Guerra Mundial. Mas eles tentaram, tá? Mais de 1 milhão de armênios foram massacrados pelos turcos, porque depois que acontecer o surgimento dos novos países, vão ocorrer brigas de etnia dentro desses países. Mas vocês chegam a ver isso melhor numa frente, que vocês trabalham apenas as questões que ocorreram aí na Iugoslávia, no Império Turco, no antigo Império Turco Otomano e tudo mais. Se não me engano, tem uma frente só sobre essas coisas. E no Brasil nós tivemos um surto industrial. Eu acho tão engraçado que em tudo quanto é lugar o pessoal fala Revolução Industrial. No Brasil é surto, né? Então o Brasil teve um surto industrial porque é só um momento assim, tá, isso não é legal, Marília, que isso que você acabou de fazer. Mas é pra poder mostrar o que eles querem dizer com esse surto industrial, que é uma coisa assim meio, passou, nossa, já foi. O Brasil ele vai iniciar uma revolução industrial, uma revolução não, um pequeno avanço na indústria, porque os outros países não vão estar produzindo. Só que depois a gente já vai dar ali uma recuada, mas vamos tentar, né, ter o nosso surto industrial. Vocês entendem melhor quando vocês forem estudar os presidentes, que em breve vocês começam a estudar todos os presidentes. Se eu não me engano, vocês não começaram ainda. Mas enfim, aí o processo, que culminou na Segunda Guerra Mundial. Gente, essa foto, ela é destruidora. Eu acho muito triste essa foto desses dois soldados aqui vendo essas cabeças. Eu não sei se eles mandaram queimar ou se eles estão vendo de outras pessoas. Gente, aqui estão os exercícios de vocês, que agora parou com aquela bobagem da professora Marina e não conseguiu mostrar o exercício direito, né? A assimilação nós não vamos fazer, né, galera? Porque a assimilação, ele é só para ver o que vocês conseguirem assimilar, no sentido de que são questões mais fáceis. Não requer, ai professora, mas eu errei tudo a assimilação e você falou que era mais fácil. Relaxa, relaxa. Significa que você não assimilou direito, só isso. Agora aqui vamos ver essa questão da Universidade Federal do Paraná, questão 7. Com base nos estudos sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial para a Europa, o que é correto afirmar? Apesar de grande parte do território europeu ter sido devastado com a guerra, o mapa político do continente permaneceu o mesmo, demonstrando a força das monarquias nacionais. Galera, o mapa político não permaneceu o mesmo. Surgiu a Letônia, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, tem um monte de países que vão começar a se formar ali do desmembramento, principalmente do Império Turco Otomano e parte da Áustria-Hungria ali. Não vai continuar o mesmo. Aliás, se tem uma coisa nesse mundo que não continua o mesmo, é os limites territoriais com os países, porque é uma loucura. Então, não pode ser. Letra B. A Primeira Guerra Mundial levou ao fim o Império Austro-Húngaro e Otomano. Verdade. Que se dividiram em diversos países independentes. Verdade. E adotaram o socialismo soviético conforme o acordo no Tratado de Brest-Litovsk. Errado. O início está certo, mas, gente, o Tratado de Brest-Litovsk, que eu nunca consigo falar direito, é o tratado que a Rússia assinou com a Alemanha para sair da guerra. E acaba cedendo alguns territórios. Não é um tratado para que as pessoas se tornem socialistas. Afinal de contas, na Primeira Guerra Mundial, o socialismo não estava firme nem na Rússia ainda. A Rússia sai da guerra por causa disso. Em 1921, até 1921 ainda vai ter a guerra civil dentro da Rússia? Não serve para isso, você está errado. Letra C. Essa guerra marcou o final dos impérios austro-húngaro e otomano, a implantação... é verdade, o Império Turco foi... ok. A implantação do modelo democrático liberal em vários países europeus, é verdade, democracia e ao mesmo tempo a questão liberal existente dentro do capitalismo vai tomar conta do mundo. A afirmação do princípio de autodeterminação dos povos em base de etnias e culturais. A autoafirmação dos povos é porque muitos povos
vão ser apoiados no sentido de defenderem o seu território após a Primeira Guerra Mundial, povos esses que pertenciam ao Império Turco-Otomano e ao Austro-Húngaro. E grande penalização da Alemanha. Sim, essa questão tá certa, gente, inteirinha, mas vamos continuar com o resto porque não dá pra confiar não, hein? A Alemanha e a Itália foram os grandes derrotados nessa guerra, perdendo parte de seus territórios, que se declararam independentes pelo princípio de autodeterminação do presidente Wilson. Ó, não, a Itália estava do lado dos vencedores, galera. Não, quem estava do lado dos perdedores era a Alemanha. A Itália mudou de lado, virou a casaca. Letra E. Além do final do Império Otomano, essa guerra trouxe o fim dos impérios coloniais de França e Alemanha, sem contar o fim do recém-implantado socialismo soviético por conta da... Não. A Alemanha, beleza, perdeu muita coisa, mas a França, ela continuou com muitas das suas colônias. A França estava do lado dos vencedores, galera, tá? Enfim. Aí, aqui então fica a letra C, né? E vamos lá para o aprofundamento, que são questões que exigem mais... Vamos pensar e vamos fazer a questão 15. O campo de batalha é terrível, há um cheiro de azedo pesado e penetrante de cadáveres. Homens que foram mortos no último outubro estão meio afundados no pântano e nos campos de nabos em crescimento. As pernas de um soldado inglês, ainda envoltas em polainas, irrompem de uma trincheira. O corpo está empilhado com outros. Um soldado apoia o seu rifle sobre eles. Um pequeno veio de água corre através da trincheira. E todo mundo usa água para beber e se lavar. É a única água disponível. Ninguém se importa com um inglês pálido que apodrece alguns passos adiante. Nossa, forte, né, gente? Esses são depoimentos presentes em um livro chamado História Contemporânea através de Textos, que é um livro que eu quero muito adquirir, mas que eu andei adquirindo tantos que eu vou ter que esperar um pouquinho, porque ele ficou, sabe, né? Sobre a Primeira Guerra Mundial e seu contexto, o que é correto afirmar aqui? Primeira coisa. Meus olhos não estão enxergando muito bem. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Vou ler, galera. Vocês pegam o livro de vocês. Eu queria procurar um livro por aqui, mas eu guardei. A Primeira Guerra Mundial tem suas motivações vinculadas às disputas nacionalistas e imperialistas articuladas à política de alianças das grandes potências na época. Verdade, gente. A Primeira Guerra Mundial, boa parte do que aconteceu ali é por causa do imperialismo, do nacionalismo e do blá 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 e do blá blá blá. Outra coisa. A entrada da Rússia na guerra, logo após a Revolução Bolchevique de 1917, foi decisiva para o desfecho favorável aos países vinculados à Tríplice Aliança. Claro que não, a Alemanha saiu. Como é que isso vai ser uma coisa decisiva? Não tem como. A Alemanha não, desculpa. A Rússia saiu da guerra, não pode ser decisivo isso. Outra coisa. Não houve participação brasileira na Primeira Guerra, pois a organização dos países como a República, imprescindível para a formação de tropas militares, ainda era muito recente. Mentira, houve sim. Não houve uma participação que você fala, meu Deus, como houve, né? Mas houve sim, então não pode ser verdade essa questão também. A revolução científica e tecnológica do século XIX influenciou diretamente o conflito, tanto pelas disputas imperialistas como pelo uso nas batalhas de recursos como granadas, tanques, aviões e armas químicas. Gente, o que quer dizer aqui é que a tecnologia foi utilizada para várias coisas no século XIX e uma delas foi a guerra, e é verdade. Né? Vão pegar os conhecimentos que as pessoas possuíam antes e transformar em arma, bomba e matar pessoas. Ai, que triste. E a frase 16. A gripe espanhola ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial e foi vista como uma ameaça para as nações em conflitos. Porém, com o desenvolvimento dos antibióticos no século XIX, a doença foi controlada sem gerar maiores consequências. Como diz o livro ali, o livro acredita que seja 25 milhões, né? Se 25 milhões de pessoas não são maiores consequências, eu não sei o que é, né? Então essa questão tá errada, na minha opinião, porque 25 milhões de pessoas, para mim, é muita gente. Então teve maiores consequências, sim. E a frase 36. Com a ida de um número expressivo de homens aos campos de batalhas, muitas mulheres ficaram responsáveis por tarefas até então consideradas predominantemente masculinas. Verdade, as mulheres foram para as fábricas, fizeram um monte de coisa que elas não podiam fazer e que só os homens podiam fazer antes. Bom, amadinhos da Prof, é isso, terminamos nossa aula. Se vocês tiverem dúvidas em relação a alguma outra questão, vocês falam com a Prof, que a professora tira a dúvida de vocês. E beijos de luz!